A liberdade, a sensação mais buscada em One Piece. A vontade herdada, aquilo que mantém os trilhos da história no mesmo caminho. Como esses dois conceitos se entrelaçam, como os fios do destino se unem ao sonho dos homens. A resposta é algo abstrato, mas caso você queira entender, basta olhar para o futuro Rei dos Piratas. E você terá sua resposta. Ela estará dentro do seu coração. No fundo, você saberá. Meus amigos, que episódio, eu simplesmente amei. Muitas coisas aconteceram e tem muita coisa pra comentar, né? Foi mais em flashbacks, mas isso define muita coisa pra gente, é muito importante isso. Então fica até o final que talvez o sol paire sobre vocês. Eu vou explicar, eu juro. Dá aquela ajuda, né? Se inscreve, deixa like, ativa o sininho, compartilha, blá 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 blá. Muito obrigado desde já e com vocês tudo sobre o episódio 1013. O episódio começa com Sandy e Black Maria. O mais engraçado desse confronto é o cozinheiro confuso se ele está no inferno ou no paraíso, pois ele está cercado de mulheres. Desse modo, a cena se dirige para Luffy, que manda randoms pelos ares. E assim, Ruju e Jinbe são mostrados. O capanga de Kaido diz que se lembra do timoneiro lutando ainda como Shichibukai. Jinbe fica na dúvida se conhece ou não aquele debaixo da máscara e está determinado a expor o seu rosto. Esse começo é legal, pois apesar de não ser o foco do episódio, ele nos lembra o que está acontecendo, segurando nossa atenção para os fatos em geral. O conflito de Sanji é interessante e Luffy se encontra cada vez mais perto do telhado de Kaido. Fiquem atentos ao que vai acontecer, tá? E assim o foco do episódio começa. Yamato, fazendo curativos em Shinobu, ela diz que se lembra de fazer aquilo em Ace, de curar Ace, fazer curativos em Ace. Assim, ele aparece na tela como um flashback da Yamato. Ace está no caminho de Onigashima, atrás de crianças raptadas e principalmente da cabeça de Kaido. Mas ao chegar lá, ele encontrou uma ilha quase que vazia e com guardas fracos. Apenas uma pessoa estava lá, a filha de Kaido. Os dois começam a trocar golpes, e durante os mesmos, o Punho de Fogo percebe as algemas na jovem Yamato. Seus subordinados acham as crianças e as salvam. Yamato diz que não gosta dessa história de raptar crianças também e pede que levem elas embora. A jovem mulher também diz odiar Kaido. A cena muda para os subordinados dizendo que levarão as crianças de volta para o ano, e Ace diz para eles fazerem isso e que os alcançariam depois. Eu amo essa sequência com flashbacks de Yamato. Pra mim, mostra o quão forte era de fato Ace. Ele tinha um nível superior a ela naquele momento, alguns anos antes de Luffy sair para o mar. Ele foi lá para enfrentar Kaido. Na época não tinha o título de mais forte, né, da criatura mais forte, até porque o Barba Branca estava vivo. Mas Kaido ainda é Kaido. Ele ainda devia ser muito forte, muito mesmo. Que inclusive não estava na ilha, né, quando esse foi atrás dele. Eu acho que é por causa da sua batalha contra Moria. Provavelmente ele estava atrás de Moria nessa época. Mas é interessante pela força que Ace tem. Eu também penso no quão forte é a Barba Negra também. Mas o episódio continua com Ace desafiando Yamato, pois não consegue acreditar que alguém tão forte não seja um capitão de Kaido. Ela diz que não vê problema, já que ela estava entediada mesmo. Os dois começam a trocar golpes poderosos, sendo vistos até pelos piratas do Ace que já estavam no mar. O irmão de Luffy pergunta por que ela não vai ao mar, e ela diz que não pode, por causa de seu pai. Ace se incomoda com isso, já que sempre viveu na sombra do seu pai, que era tratado como um monstro por quase todos, e esses mesmos o odiavam. Isso causou sérios problemas ao pequeno garoto, questionando se ele deveria mesmo estar vivo, por sempre ouvir que a culpa era de Roger. Ace o culpou a vida toda e se culpava também por ser filho do demônio Gold de Roger. E, numa conversa com Garp, o velho marinheiro diz que ele descobriria isso no futuro. Com todos esses sentimentos em seu peito, Ace exclama: "Você não escolhe os pais que tem, Yamato." Uma cena de arrepiar, cara. Ela devolve dizendo que não precisa ouvir isso dele, e que ela não teria liberdade enquanto a fera fosse seu pai. Um flashback de Kaido dizendo que ela não tem motivos para deixar a ilha exibido, e ela termina dizendo que tem algemas explosivas, e que por todos esses motivos ela não tinha escolha a não ser permanecer lá pelo resto da sua vida.
apenas por ter nascido de Kaido. Ace diz que, tirando as algemas, se ela odeia tanto ele, por que ela deixa ele algemar o coração dela também? Ele pergunta se ela ficou forte pelo Kaido ou por ela própria. Por fim, pergunta a ela o que ela realmente quer fazer. A filha de Kaido olha para a estátua de dragão no portão ali próximo. Ace diz que a resposta está no coração dela. Yamato se lembra de Oden e suas vontades começam a ficar mais claras. Ela segura seu Kanabou e acerta com toda a força do seu coração e de seus sentimentos, e com o poder ela quebra a estátua. Yamato admite que estava se limitando por ter todos aqueles pensamentos que aprisionaram seu coração. Eram pensamentos de seu pai, não dela. Ela quer ser livre como Oden, poder navegar e viver uma aventura. E chorando, ela diz que quer sair daquela ilha miserável. Ela quer viver em liberdade. Ace sorri e diz que é isso mesmo, e então soca o dragão no chão. A vontade de Yamato. Essa parte é muito importante, levem isso com vocês, tá? Ela quer ir numa aventura e tá contando isso pro Momo. Será que teremos Yamato no bando? Bom, se você não liga pra spoilers, eu vou estar deixando um vídeo no card aí em cima agora, dizendo as possibilidades para a configuração do bando no final de ano. Mas só assiste se você não liga pra spoilers. Aqui a gente vê Yamato e o porquê que ela tanto diz ser Oden. Ela quer ser Oden. No final ela só quer ser livre, apenas isso. E por Oden ser a pessoa mais livre que ela conheceu, ela quer ser Oden. É pelo mesmo motivo que Luffy quer ser o rei dos piratas. Para ele, a pessoa mais livre é o rei dos piratas, por isso ele quer ser o rei dos piratas. Oden é quase como um título para Yamato, e isso chega a ter uma emoção tão forte que mexe com qualquer um vendo essa cena. Afinal, quem não quer ser livre, né? Yamato e Ace continuam conversando, e ela diz não acreditar na situação de estar conversando com alguém que veio matar o pai dela. Ace diz que ela gosta dele, então ela cora e diz pra ele parar de tocar no ponto fraco dela. Caralho. Ace diz sentir muito e ela pergunta se ele de fato sente. Yamato pede a Ace que conte dele. Ele passa muitas horas falando do seu pequeno irmão que dava muito problema. Yamao pergunta como são as coisas lá fora, se tinha algum famoso, e Ace comenta de Cavendish, Kid, Bad e Law. Porém diz que o mais forte deles sairá para o mar em alguns anos, seu irmão mais novo, e que ele será extremamente forte. Yamato pergunta até quando ele irá falar dos irmãos, e os dois riem. A cena volta para o tempo atual, onde Momo se impressiona com a história, e Yamato fala que Ace disse que voltaria. Ela comenta que o seu pai ficou furioso pelo Ace ter destruído a estátua, e numa cena engraçada, Shinobu e Momo ficam assustados, mas logo entendem que ela está do lado deles. Momo pergunta onde Ace estava, e Yamato diz que ele morreu. Nami e Tama também conversam sobre o Ace. A pequena garota diz que Luffy falou na lata para ela, e Nami fala que ele é assim mesmo, e que ele também sofreu, pois Ace morreu em seus braços. Tama fica chocada. Momo é mostrado novamente dizendo que entende a morte de Ace. Yamato então revela que na verdade estava esperando seu irmão, aquele que herdou a vontade de Ace. No final das contas, o que mais importa é o que você faz daqui pra frente. Seu passado pode te amedrontar, mas o enfrente e construa seu castelo em cima dele. Yamato e Ace nos mostram isso, tendo pais incrivelmente temidos e odiados por muitos, mas, mesmo assim, seguindo em frente com suas próprias determinações e vontades. A vontade de ser livre é isso que molda o caminho das pessoas. Esse é o caminho do mais livre, o caminho do rei dos piratas. Bom, meus amigos, esse foi o episódio. É um episódio que não tem muita coisa nova, né? Mas eu acho muito interessante por relembrar coisa velha e por definir conceitos para o futuro, por definir vontades para o futuro. Vontade é uma coisa muito importante de One Piece. E a forma como é mostrado é a coisa mais linda, na minha opinião. A poética de One Piece é muito tocante. Toda essa trama de Yamato e de Ace, os dois tendo problemas com os pais e tal, e os dois enfrentando isso, é muito legal. É uma mensagem para os telespectadores se você sofre com algum problema gerado pelo seu pai, tipo que seus pais causaram alguma má fama, você não tem nada a ver com isso. Quem viu o filme do Batman que saiu recentemente também teve algo parecido, uma sensação parecida, mas menos explícita. O Oda consegue dar tanta vida aos personagens
que a gente consegue sentir todo aquele sentimento e diversas vezes a gente se identifica muito. Mas falando agora um pouco de outra coisa, Ace e Yamato ali, os dois sozinhos na ilha, é aquela regra, ó, é a regra clássica, gente. Se ficou corada, não tem jeito, acabou. Acabou. Agora falando sério. Vocês viram que no final ali teve um sol na mão do Luffy? Coisa da Toei, né? A gente já pode esperar uns spoilers ali, mas um sol na mão do Luffy. Será que é o Red Hawk? Vamos ver os próximos episódios, o que eles têm pra nos mostrar, não é mesmo? E eu quero comentar também sobre o poder do Ace, Yamato, Barba Negra e Luffy, tá? Desses quatro principalmente. Ace é muito forte, mas Ace perdeu pra Barba Negra. Ace ganhou de Yamato. Hoje em dia, onde Luffy se encaixa, né? Era em Yamato de alguns anos, dá pra acreditar sim que ela ficou mais forte daquele tempo pra hoje, e que ela não era tão forte quanto é hoje. E assim como Barba Negra, né? Mas Barba Negra teve um confronto com Ace. É por isso que eu quero estabelecer esses níveis. Ace, mais forte, perdeu pra Barba Negra. Tudo bem que a Yami Yami no Mi tira todos os poderes da Mera Mera, mas Ace sabia haki do armamento. A gente não sabe como é que esses hakis funcionam em Barba Negra, mas isso mostra que realmente Barba Negra não é fraco. Shanks não mentiu. A gente sabe o poder de Ace agora. A gente tem uma nivelação real do Ace. Luffy já superou o Ace? Dúvidas que podem surgir aí, né? Não sei. Bom, Luffy tá subindo, tá chegando no Kaido. Deve estar bem próximo, assim, dele chegar lá em cima. Pelo mangá, tipo, fazendo a relação, tá bem perto mesmo, bem perto. Eu não acredito que seja já no próximo episódio, mas talvez no próximo episódio ele chegue, mas toda a trama e todo o confronto seja no outro, no 1015 no caso. Vai ser interessante, mas tem muita coisa boa pra vir por aí e a gente tem que ficar atento. E comentando sobre o EP, né, teve toda... Foi um EP legal, mas é o EP da Yamato contando seu passado pro Momo, basicamente. Isso é interessante, cara. Isso é interessante, porque tem muita teoria rondando por aí de que a Yamato vai entrar no bando. Só que tem alguns empecilhos para isso. Com isso aqui, acho que dá uma sustentação pra Yamato sim ser uma Mugiwara. Então assistam lá, é interessante. Prometo que vocês vão gostar. Mas de resto é isso. Obrigado por assistir até aqui. E até a próxima.